tarde, boa noite, flores do meu dia. Que bom que vocês estão aqui. Mais um episódio começando hoje. Bora falar de amor. E a gente tá com um convidado muito especial, muito maravilhoso, que eu amo muito, já me ajudou muito nos meus processos. E eu convidei ele pra gente trocar sobre uma coisinha que vocês sempre me perguntam muito, que eu acho que vai ser super importante ter a visão do Fabinho sobre isso. Então, muito bem-vindo, Fábio Balek! Eu achei que você ia falar o que era. Eu fiquei curioso para saber o que todo mundo quer saber. Você não faz esse tipo de coisa, esse tipo de comentário, assim, antes daí. Você dá informado, como diz o seu Maduro, e quando você faz um favor, você faz completo. É pra matar o geminiano de curiosidade, né? Não é, rapaz? O que todo mundo quer saber, Fabinho, é sobre o feminino e masculino, essa treta entre feminino e masculino o tempo todo. A maior parte das minhas alunas me perguntam, eu tenho que odiar o masculino? Porque às vezes eu acho que eu odeio os homens, e aí depois eu acho que eu amo, e aí não sei o quê. A gente vai falar sobre isso. Olha, sobre odiar os homens eu compreendo, porque eu vejo cada coisa que, meu Deus, socorro. Mas não, eu não preciso odiar o masculino, até porque ninguém pode odiar o que tem dentro de si, né? Não deveria, pelo menos. Exatamente. A gente quer também falar sobre comunicação, porque um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida sobre comunicação veio deste homem, galera. Este homem me fez sapatear para aprender a comunicar. Então é uma honra ter você aqui hoje. Obrigado. Sabe muito, viu? Adorei o convite. Eu gostei muito do convite. Obrigado. Tem um delayzinho aí da internet, não, a gente às vezes fica com cara de taxa os dois assim. Aí depois tá os dois falando junto, né? É osso. Mas vamos que vamos. É isso, é o ônus e bônus de se trabalhar no digital, entendeu? A gente tava falando aqui antes de começar a gravar que vai chegar o momento onde o podcast vai ser gravado ao vivo, que eu vou trazer todo mundo pra Bahia, entendeu? Aí esse problema não vai mais acontecer. Eu acho justo. Eu quero participar Fabinho, de novo quando isso acontecer. Por favor, eu faço questão de trazer toda essa galera, tudo de novo pra Bahia. Vou fechar, olha, vou manifestar aqui, eu vou fechar o Fazano só para os meus convidados. Universo, você tá me ouvindo, hein? Fazano aqui em Salvador é um hotel absurdo de incrível, lindíssimo, lindíssimo. Meus convidados ainda se hospedarão no Fazano para gravar podcast comigo. Bora lá, falar de amor, de relacionamento. Fabinho, eu vou começar te perguntando sobre isso que a gente já começou a falar. E que eu acho sempre muito bonita a visão e a imagem que você tem disso, porque ela desconstrói muito os nossos padrões, os nossos preconceitos internos, né? Falando de alguém que já foi muito preconceituosinha internamente em relação a isso. Mas conta mais pra gente sobre essa visão que você tem de que o masculino também existe dentro de nós mulheres e que o feminino também existe dentro dos homens. E como é que você encara isso aí? Bom, primeiro, acho que essa questão é muito interessante porque eu vou trazer primeiramente um olhar biológico pelo que eu atendo com relação a sintoma. Quando a gente é concebido, a gente tem vários hormônios dentro da gente. Entre eles, testosterona, estrogênio e muitos outros. Isso faz a gente funcionar de tal forma ou de outra. O masculino, ele é pautado pela testosterona. Eu vou trazer só olhar pelo esse lado biológico. E o estrogênio é o que rege o funcionamento do feminino. Gestação, amamentação, etc. Existem homens e mulheres que biologicamente já nascem com propensão a serem mais masculinos ou serem mais femininos. Homens e mulheres, e não estou falando de orientação sexual, estou falando de funcionamento hormonal. Que vai funcionar mais para fora ou mais para dentro. Existem homens que são naturalmente assim. O Obama, dá para ver pelo olhar dele, a gente fez já alguns testes, não diretamente, porque ninguém tem a honra de conhecer o Obama ainda, mas ele, Ayrton Senna, ele e o Ayrton Senna, que são caras mais amistosos, mais amorosos, em prol do coletivo, vem nessa energia mais feminina. Existem outras. A Angelina Jolie é uma mulher que tem uma energia um pouco influenciada pela testosterona. Ela é uma mulher mais diretona, mais bravona, mais para fora.
Tanto que ela e o Brad Pitt são inversos, são invertidos nesse lugar de base. Aí não tô falando Uhum. de aí, construção, porque tem as construções da vida, da sobrevivência, então que pode ser modificado de acordo com a sobrevivência. Por que existem muitas mulheres no masculino hoje? Porque a mulherada foi trabalhar, vocês estudam mais, isso estatisticamente é provado, mas mulheres foram trabalhar. E não dá. O mercado de trabalho ele é extremamente cruel com as pessoas, não tem espaço tanto para ser amistoso. Então você tem que ir para cima, você vai para cima. Você usa as nuances do feminino, homens e mulheres? Sim. No acolhimento, na conversa de acolher um colega que está passando por um problema difícil. Isso fala, biologicamente, só hormonalmente, biologicamente, a gente vai acolher quem é da nossa patota, do nosso grupo, da onde a gente pertence. E para fora a gente vai ser mais agressivo e não violento, agressivo. Mais expansivo e tal. Esse é um ponto. Outra questão que eu disse da sobrevivência é depender de onde você está. Você não pode ser agressivo, por exemplo, tá por exemplo, um homem, pega um homem que dito macho alfa, machão tal, e aí vem alguém e peita ele e saca uma arma e aponta na cara dele. Isso é um exemplo que o meu professor lá das leis biológicas trouxe em aula. É perigoso para ele continuar sendo o macho alfa. Ele bota o rabinho no meio das pernas dele e vai embora. Porque é arriscado, ele vai tomar um tiro de graça. E ninguém quer morrer. Uhum. Biologicamente é assim que a coisa anda. Dentro do que a gente já conversou até com relação a isso, o meu próprio exemplo. Tem um teste que é da palma, quando a mão está por cima, a mão que bate na outra mão é que dita se você é canhoto ou destro. Canhota ou destra. Você é destra, que eu lembro. Mas você pode observar, quando você vê naturalmente, a pessoa na ponta naturalmente, você sabe qual polo que a pessoa tá. Sem julgamento. A pessoa Que pode ser canhota ou destra. É louco isso. E eu nasci um homem destro. Então tenho uma tendência a ser esse homem mais para fora do que ser um homem mais feminino. Só que a vida inteira, por questão de sobrevivência, fui mais acolhedor. Eu lembro mais de eu nesse lugar de acolhimento, eu estava trocado. Estava fora da minha base. Por sobrevivência. Eu vou contar um pouco da minha história, mas não quero me aprofundar muito. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 8 anos. Uhum. Com a perda da minha mãe, eu tinha uma irmã menor. O meu pai era o mais velho da casa. E, hierarquicamente, ele que está no comando. Então, ele é o homem da casa. Eu tinha que dar suporte para minha irmã. Mesmo, isso é uma coisa muito inconsciente, né? Então, eu passei a vida inteira no feminino. Tanto que todo mundo fala, você é um homem muito feminino. Características femininas de ser menos do combate, ser mais do diálogo, ter mais energia. Com o tempo, essa energia masculina que eu deixei de lado estava me fazendo falta para várias coisas. Para trabalhar, para conquistar mais o meu espaço, até nessa área de terapia mesmo, construir uma empresa e ampliar ela, eu precisava mais dessa energia masculina. E aí, conforme eu fui equilibrando isso, eu entendi que tanto o meio feminino quanto o masculino são ferramentas, são recursos. A gente não tem necessidade, a não ser que você queira, de ser a mulher banhada na feminilidade, super feminina. Assim é da natureza dela. Ela pode ser mais masculina, mas se ela sentir necessidade, e como acho que eu sei, a maior parte das pessoas que te seguem são mulheres, ela sentir necessidade de ser mais firme, mais forte, mais para fora, seja. Mas se tem uma noção de voltar para essa base mais feminina, e tem a necessidade, é importante voltar. Porque é onde você solta, é onde você relaxa, é onde você... Estou em casa. É o lugar de estar em casa. Acho que não sei se deu para entender o que eu quis dizer aqui. Mas é mais esse lugar de usar como recurso. Saber compreender aonde você usa uma coisa, aonde você usa outra. Vou dar um exemplo. Se eu estou na base como esse homem que eu falei mais masculino, para ampliar a empresa de terapia ou de desenvolvimento humano,
é uma coisa. Quando eu tô em atendimento, eu boto muito no feminino para jogo, porque eu preciso ouvir, eu preciso acolher. Quando a pessoa começa a chorar, não adianta eu querer impor o que eu tô querendo, o que eu aprendi, ou usar as ferramentas. Não, a pessoa tá emocionada, tá doendo. Calma, acolhe, ajuda, depois a gente continua o processo, né? Então, saber usar os dois polos, já que, como eu disse, não sei se você já viu, ou se alguém aí já viu a entrevista do Gilberto Gil na Roda Viva lá em 1980. Ele de cabelinho preto ainda, bem mais jovem, e um cara pergunta para ele se ele não se envergonha, não é envergonha a palavra, mas fala sobre esse jeito meio afeminado do Gilberto Gil, porque ele é super performático e tal, do gestual dele. Isso na ótica do cara, foi ele que perguntou, não sei o que estou falando, tá? E ele Uhum. fala, o meu lado feminino é porque eu sou filho da minha mãe. Eu tenho uma porção do meu pai e uma porção da minha mãe, igual proporção. E eu uso as duas proporções iguais. Falei, meu, gênio. Isso dos anos 80 falando abertamente na TV aberta, na TV Cultura. Então, tipo, como é importante a gente entender que a gente tem as duas partes, que as duas estão para jogo, e quanto mais equilibrado essas duas energias forem, melhor a gente consegue usar elas de forma mais saudável. Uhum. Entende? Acho, entendo. E acho bonito, acho rico e acho fundamental a gente começar a enxergar esse masculino e esse feminino que existe dentro da gente, para além dos gêneros, né? A gente não tá falando de um gênero, a gente tá falando de uma energia, de uma forma de estar no mundo. E aí, essa forma de estar, talvez não seja nem esse estar, mas sentir o mundo, de interagir com ele, enfim, dentro dessa Sim. energia e não dos gêneros. E aí é pensar nesse lugar é, de um feminino que nutre e que descansa. Então, quando a gente busca essa nutrição e esse descanso, a gente está indo para esse feminino. E quando a gente busca um ir para o mundo e desbravar e ampliar e expandir, a gente está falando desse masculino. E aí, ter essa inteligência, eu diria que isso é a parte fundamental do autoconhecimento e é onde a gente chega, inclusive, quando começa a se aprofundar, de que esse masculino e esse feminino, e ter a inteligência emocional de lidar com as duas coisas nos momentos mais importantes da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia, no que a gente está construindo, né, cotidianamente, é a grande sacada do autoconhecimento. É a grande viradinha de chave de você falar, putz, agora eu sei quem eu sou. Sabe essa coisa de quem é você? Eu sou essas duas partes que coexistem e se integram diariamente e que dançam esse processo, né, de estarmos aqui vivendo essa dança entre os dois lados. E aí é importante pensar que socialmente a gente chegou numa construção de mundo que faz a gente botar um lado para brigar com o outro, né? Então, quando a gente diz mulheres que são femininas ou mais masculinas, não é sobre a roupa que ela tá vestindo, ou sobre o corte de cabelo que ela tem, é sobre qual é a postura que essa mulher é obrigada a ter socialmente dentro do meio que ela está inserida, né? E isso impacta profundamente as nossas relações. É muito doido pensar nisso. Então, quando a gente para pensar como a gente chegou nesse lugar de conflito, porque se a gente pega a história, até pouco tempo atrás, ele está falando aí do século XX, e século XXI ainda existe isso, em alguns lugares do mundo as mulheres são colocadas pelos homens como, eu vou falar de objetificação, mas como posse. Então a mulher pode se deslocar para determinado lugar só com a autorização de um homem. Então isso, de muito tempo para cá, tinha os casamentos arranjados. Antigamente eu atendi uma pessoa que manifestou um sintoma, uma mulher. Candidíase é comum eu atender, é um dos sintomas mais comuns, que tem muito a ver com esse lugar ou de objetificação ou de desvalorização que muitas mulheres se colocam, percebem, e que às vezes nem vem delas mesmas. Mas vem de um padrão familiar, um padrão ancestral de não prazer na área sexual, por exemplo. Porque não é permitido, só é permitido, que isso não é delicado de falar porque isso deveria ser muito claro. Mas é que ser permitido a todas as mulheres ter prazer
Mas isso é uma coisa que se busca há pouquíssimo tempo, que se fala há pouquíssimo tempo. Talvez uns 40, 50 ou 60 anos. Antes disso, não se tinha essa da mulher ter prazer. Isso era um discurso que não era aceito. Agora você pensa 100, 200 anos atrás, nem, meu Deus, esquece. Né? Então, aí você tem uma série de coisas acontecendo que fazem essas mulheres odiarem o seu feminino, porque ser mulher é difícil. Se hoje é difícil, antigamente era muito pior. E você vem de um masculino que oprime e oprimiu muito mais antes esse lugar do feminino. Então você tem um ódio às duas partes. Quando você entende o lado feminino e começa a acolher o feminino, o ódio sobra só pro lado masculino. Só que você também precisa harmonizar esse masculino para você poder viver bem com a outra parte. Porque não tem a ver, também olhando para essa questão mais terapêutica, com feminino e masculino só. Tem várias histórias diferentes, modos de vida e tal. E tem a ver com como a gente lida com as nossas próprias construções. Com o que o outro faz, ou o que a outra pessoa faz, interfere na nossa vida muito. O coletivo interfere demais na nossa vida. E o coletivo, muita gente, ou só uma única pessoa. O namorado, o marido, pai, mãe, irmão, vizinho, etc. Interfere. Mas o que a gente pode fazer com o nosso eu, tanto esse lado masculino e feminino, é importante equilibrar os dois e passar a não odiar esse lugar, mas compreender. Mesmo que você fale, não preciso amar. Talvez não, mas você precisa compreender ele, precisa dar lugar. Você trabalha muito com as leis biológicas, né? Uhum. Sim. Explica pra gente por cima o que são as leis biológicas, porque acho que pode ter muita gente que não sabe o que é, e como que elas enxergam essas relações interpessoais? Como que... Tá, claro. As leis biológicas é um estudo que foi feito pelo Dr. Hammer lá na Alemanha, nos anos 80, 70, 80. Ele era um médico alemão, um oncologista, trabalhava no setor de oncologia. E ele era da medicina oficial, cirurgia, quimioterapia, tratamento paliativo, terminal, morte, aquela coisa do câncer que a gente já sabe. Quando ele perdeu o filho dele foi assassinado, mas foi acidental, o crime foi acidental. Ele desenvolveu um tumor no testículo logo depois. E a mulher dele desenvolveu no seio, um tumor no seio. E ele falou que estranho, bem nas áreas que tem a ver com essa construção de ninho, de filhos, de filiação. Sim. Ele foi lá, fez a cirurgia, tirou o testículo que estava afetado, a mulher dele fez o tratamento, ficou tudo bem. Ele percebeu uma mancha no cérebro e começou a falar, não, peraí, tem um padrão aqui, as pessoas que eu atendo também têm essa mancha no cérebro. E ele começou a perceber algumas coisas. Eu não vou me alongar muito, senão é muito tecnicista essa parte. Aí ele começou a perceber uns comportamentos. E aí ele começou a entender e começou a ter muito resultado. E sem cirurgias, com pouquíssimo medicamento, com pouquíssima cirurgia, ele começou a ter muito resultado. Ele fez um estudo, levou para doutorado e tal, mas ia contra todo o dogma vigente da medicina na ocasião. Ele conseguiu provar os estudos dele na Espanha, uns anos depois, onde ele buscou refúgio até. E aí, depois de uns anos, eu não lembro quando foi que ele faleceu, mas não faz muito tempo. E aí o que aconteceu? Ele fez um estudo que ele estudou o nosso biológico, mas olhando a partir das formações, a partir da embriologia. De quando você nasce, você tem um tipo de formação. Né? Então, o que é vital, ele divide em 4 partes. O que é vital, as partes que são de proteção e ataque à integridade pessoal, autodesvalorização e impotência e tecidos relacionais. E os relacionais não estão só do lado de fora. As mucosas, o tecido do pulmão, o tecido do estômago também entram nesse lugar. Uretra, enfim, todas as partes que estão em contato com ar, com substâncias do externo. E aí, ele pegou, a gente é animal diurno,
que funciona dia e noite. Então, pode ver, os sintomas de febre, vômito, diarreia sempre dão de madrugada, porque é o auge da limpeza do organismo. Então, é a fase de reparação do corpo. Então, a gente tem os conflitos e a fase de reparação. A gente divide isso em os sintomas dessas duas partes. Tem outras coisas que também tem a ver com a função, que isso é diferente, um pouco diferente do que a medicina traz. Por exemplo, a gente toma antibiótico para quê? Para matar as bactérias. As bactérias causam desconforto. Só que elas cumprem uma função. Até o exemplo que se dá é dos bombeiros. Quando entender a função das bactérias para o funcionamento do organismo, é como se os bombeiros causassem incêndio, não apagassem. Os micro-organismos entram nesse lugar junto dessa percepção. Quando você tem um conflito entre necrose, por exemplo, você precisa de algo que limpe esse tecido morto. As bactérias, os fungos e outros micro-organismos entram nesse lugar para fazer essa limpeza. Aí a febre vem para te colocar de cama, para te deixar mole, para você descansar e se recuperar de uma ferida, de um ferimento. Tanto que você vai observar, muita gente tem dor de cabeça. É um problema muito comum. Tem as dores de cabeça que latejam e as dores de cabeça que apertam. As dores de cabeça que latejam é que nem quando a gente machuca alguma coisa. Ela lateja por quê? Porque o tecido do cérebro está sendo recuperado. Então começa a latejar. Aí quando a gente rala o braço, não fica latejando depois? Porque o tecido que estava machucado está sendo recuperado. Então às vezes a gente sente alguns movimentos. Eu comecei a perceber muito mais isso no corpo depois de ter conhecido essa ferramenta. Algumas coisas no corpo acontecem, eu consigo observar por que eu estou vencendo aquilo, está em reparação ou não, internamente. Então, tipo, o ambiente, a gente estuda muito essa questão da epigenética, que é o estudo do ambiente, em como o ambiente é importante, eu falo muito do ambiente, em como o ambiente é fundamental na hora de você entender determinado comportamento que gera uma determinada percepção, que é o que gera o sintoma. A percepção é o principal, é o que vai fazer você ter uma leitura de determinada coisa, sabe? Com relação a dinheiro, com relação a relacionamento, com relação a autodesvalorização, a autoestima, a autoconfiança, com relação a como você enxerga o mundo. O ambiente é fundamental. Às vezes uma mudança de ambiente faz com que uma pessoa simplesmente tenha um sintoma, mudou de ambiente e o sintoma daqui a um tempo vai embora. Porque muda a percepção da pessoa. Entende? Você perguntou, não sei se consegui explicar, porque eu não quis entrar muito em aspectos técnicos, mas falando a questão do relacional, da questão afetiva, ou não só afetiva, mas da relação com o outro sem ser afetivamente. Uma relação pai-mãe, relação com os amigos, vizinhos, trabalho e relações afetivas também. Vou trazer aqui a questão de relação de pai e mãe, que acho que foi uma coisa que a gente acabou trabalhando um pouco quando eu te atendi. Que tem a ver com o sistêmico, né? De hierarquia, de estar em desequilíbrio, a relação entre pais, mães, filhos, de honrar um padrão ou negar um padrão, de estar em harmonia ou não com determinada coisa. Muitos sintomas acabam acontecendo, e assim, quando eu falo sintoma, não é um sintoma físico só, tipo ter gastrite. Pode ser um sintoma de raiva. Posso dar um exemplo? Eu atendi uma pessoa esses dias, ela me trouxe uma situação de raiva. Ela sentia muita raiva. Ela tinha uma filha e eu perguntei como que é a relação com essa filha. É uma relação muito boa, eu converso muito. A filha dela tem 4 anos. Eu converso, eu evito brigar, mas a minha filha é super distraída e me irrita. Me irrita muito. Eu falei, tá, por quê? Como que é irrita? Eu falei, não sei, eu perco a paciência, é desproporcional. Eu falei, é uma irritação de uma pessoa adulta? Não. Eu falei, então tem coisa de criança aí. Aí a gente foi conversando. Nossa, ela chorou pra caramba. E acho que ela ficou até mais tranquila. Assim. Ela não me trouxe um feedback, eu vou esperar uns dias para conversar com ela de novo. E ela falou, o que minha filha tem é uma coisa que eu sempre quis ter. Eu falei, então é isso.
voltamos lá na situação, no exercício que eu fiz com ela, para ela revivenciar a relação dela com a mãe dela, e aí ela compreender que ela fez o melhor, a mãe dela também fez o melhor que ela podia, que ela se separou do pai, tinha várias questões envolvidas ali, mas ela conseguiu compreender que não, ela tá sendo super amorosa com a filha dela, que é uma coisa que ela sentia muito sozinha, então a gente revisitou alguns lugares de dor dela, do passado, da infância dela, e aí eu falei, e aí, como que você tá? Falando, ainda no campo da infância ali. Falei, aqui eu já resolvi algumas coisas com a minha mãe, eu falei tudo que eu tinha, passei 20 anos engasgado querendo falar para ela, eu consegui verbalizar isso, ela conseguiu falar para a mãe dela, mesmo dentro da sessão, não foi para a mãe dela diretamente. Mas como a gente funciona no real e no imaginário, no virtual, o efeito, dependendo como for, o efeito é o mesmo. Ela saiu de lá mais leve. Eu falei, o que você entendeu disso tudo? Ela falou, eu entendi que a raiva era como se fosse uma inveja da minha própria filha, mas sou eu que crio ela. Mas eu também não quero que ela passe pelas coisas que eu passei. Eu falei, como que você tá com isso? Ela falou, agora eu tô bem. Então tá vendo? Uma relação, uma coisa tão boba, tão idiota de criança, de uma percepção infantil, e não é boba, não é pequena, porque ela carregou esse peso durante uma vida inteira. Em silêncio, calada, sem lidar com isso, aquilo causava dor nela. Toda vez que ela se sentia sozinha, ela sofria. Porque como os pais trabalhavam muito, trabalhavam em fábrica, ficavam o dia inteiro fora, ela ficava o dia inteiro em casa sozinha. Ela é a irmã dela. Ela não via ninguém, ela não brincava na rua, ela se sentia muito só. Então qualquer situação onde ela se sentia só, era uma situação de muita dor para ela. A partir do que a gente trabalhou, ela viu que a filha dela não vive isso, que era o objetivo dela, que ela honra os padrões dos pais, fazendo ao contrário. E aí ela harmonizou isso dentro dela, né? Então as relações humanas não existe, quando você vai falar de relação humana, não existe nada que é pequeno. Uma coisa que é uma agressão, não precisa ser um soco na cara. Pode ser só aquela atenção que você quis ter do seu pai, que você quis mostrar o desenho que você fez bonitinho lá, tudo torto, da caixa do homem palito, com a casinha saindo fumaça. Você quis mostrar para sua mãe, e a sua mãe não deu atenção porque ela estava ocupada fazendo outra coisa. Ela estava fazendo a janta, estava preocupada com conta de luz, tá com a cabeça em outro lugar. E você fala, minha mãe não me ama. Aí você fica nisso, minha mãe não me ama, minha mãe não me ama, minha mãe não me ama. E aí acontece depois na vida adolescência, vida adulta, uma outra situação afetiva às vezes, ou não, onde você passa uma situação que lembra essa memória instalada na infância. E aí isso pode gerar um sintoma. Pode ser uma raiva, pode ser uma ansiedade, pode ser depressão, ou pode ser uma dor nas costas, uma pedra no rim, uma infecção urinária, ou qualquer outro sintoma, entende? Então, são várias... Às vezes é difícil de você chegar na origem do sintoma, porque a coisa acontece, e a gente usa muito também um negócio chamado ciência do início da vida, que ele aborda desde a concepção até os 4 anos de vida. Tem coisa que, obviamente, a gente não vai saber, não vai lembrar. O momento de concepção, se foi um momento afetivo, se foi uma gravidez acidental, se foi uma gravidez violenta, se foi uma gestação tranquila, se ela foi uma gestação onde faltaram coisas, tudo isso interfere na vida da pessoa no decorrer da vida. Né? Então, a gente leva muita coisa em consideração. E também tem quando eu falei do ambiente, a mudança do estilo de vida da pessoa que está gerando o sintoma agora, se ela não muda, não adianta trabalhar isso na terapia. Porque ela vai enxugar gelo. Se você não se afasta daquilo que te faz mal, ou não se harmonizar com aquilo que te faz mal, você vai compreender, vai se sentir aliviada ou aliviado. Passado 1 mês, 2 meses, vai voltar. Pode voltar, não que vai voltar, não é taxativo, mas pode voltar. É por isso que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de sair de uma depressão, de sair de uma ansiedade, de sair de um pânico, de sair de uma gastrite, porque não é só tomar o remédio, não é só fazer terapia.
Você precisa fazer movimentos. E o movimento é a parte mais difícil. Porque todo o resto vem de fora. A parte mais difícil é o que vem de dentro. É o que vem da gente. Da gente para fora. Não o contrário. Falar que, olhando para esses sintomas, eles surgem dos conflitos entre a nossa expectativa e a realidade? Porque aí isso me leva, quando eu vou pensar em relacionamento especificamente, isso me leva para traumas, né? Que eu não quero reproduzir. Então, assim, ai não, eu tive uma relação que foi desse jeito, e aí eu não quero que isso se repita, e aí você vai olhar, foi um choque entre a expectativa que a pessoa tinha daquela relação, que ela tinha, né, de viver, e a realidade do que de fato aconteceu. E aí isso se torna um sintoma latente, assim. Então, por exemplo, já vi casos acontecerem com as minhas alunas de não consigo relacionar porque toda vez que eu começo a relacionar, eu começo a transar, eu tenho candidíase constante, de repetição, não passa, não some, não vai. Porque fica nesse conflito de relações passadas. Óbvio, tem toda a questão biológica, é óbvio. Mas, né, vem para um contexto emocional desse tipo. Eu já atendi uma aluna essa semana. Ela estava falando sobre relacionamento, conheceu uma pessoa, né? Tá bem, tá relacionando, emocionalmente bem, trabalhou uma série de questões, etc. E aí ela trouxe um conflito que começou a acontecer físico de quando ele tocava nela para transar, ela sentia enjoo. E aí ela gosta do cara e tá tudo bem, e como é que ela sentia enjoo? Porque, né? E aí foi olhar, não era dessa relação, mas de relações Memória, né? passadas. Então, exatamente. Então a gente pode falar que esses sintomas eles surgem do conflito dessa expectativa com a realidade? Ó, eu falei daquela questão da pessoa manifestar uma coisa que aconteceu na infância, depois aconteceu uma coisa parecida que ativa uma memória, essa memória da infância, por exemplo, que você, às vezes, as pessoas não lembram, porque o cérebro está em informação e não formou essa memória consciente, mas tem essa memória, esse registro guardado no cérebro em algum lugar, que às vezes o próprio o subconsciente bloqueia, porque foi um lugar de dor, você talvez não vai saber lidar com aquilo. A questão da expectativa e da realidade tem a ver com essa questão da memória que você falou, sim, de um outro relacionamento, de não ter encerrado esse relacionamento. Muita gente fala de divórcio energético, pode ser energético, mas às vezes só viver o fim do relacionamento. Tem gente que não encerra um relacionamento, só emenda um relacionamento no outro e não encerra um ciclo. Precisa encerrar o ciclo. Dá um tempo, fala, ó, acabou, foi dolorido, ou foi muito, tem relacionamento que termina no auge e não é mais um casal, e os dois se amam, mas não é mais um casal. Termina bem, encerra, para você não se ferir e manchar a história anterior. Gerar sei lá, um trauma em cima disso. A questão da expectativa Ou da a realidade próxima, né? é a próxima. A questão da expectativa que você disse, eu acho que muita gente demoniza, às vezes, a questão do idealizar. Eu não acho que é ruim idealizar. Porque idealizar é aquilo que a gente quer. Não, óbvio, a gente não vai falar, mas a perfeição não existe. Não, não existe. Mas você pode criar isso na sua cabeça e tentar buscar chegar o mais próximo daquilo que você quer. Depende de uma outra pessoa o relacionamento. Então, vai ter frustração, não vai ser exatamente como você quer. Vão ter comportamentos, e isso independe se é homem, mulher, se é um casal homoafetivo, não importa. Vai ter frustração com relação ao outro. Não, falando que não vai ter. Mas eu acho que a realidade tem uma outra questão que talvez seja uma autossabotagem, e talvez, né, porque cada caso é um caso, de ou se vitimizar e falar, botar sempre a culpa no outro e não tomar a rédea da situação do que te cabe no relacionamento. Relacionamento nenhum, do meu ponto de vista pelo menos, ele se conserta sozinho, ele cresce sozinho, não, precisa regar, precisa cuidar, precisa. Principalmente depois a paixão vai embora, fica o quê? Então tem muita doação, muita aceitação do que o outro é, de como ele é, de como ela é, o que faz, o que não gosta, o que gosta, muita conversa difícil. E também tem uma questão da autoconfiança, que é uma questão que vem muito à tona também.
as pessoas não têm não criaram. Percebo que, não sei como que é em outras regiões do Brasil, mas pelo menos da onde, aqui em São Paulo, eu percebo que as pessoas não têm muita autoconfiança ou autoestima, confiança em si mesmas, para ter um relacionamento sadio e saber até que ponto ela pode ir, até que tipo de relacionamento ela pode ter. E isso também pode gerar sintoma, essa desvalorização de si mesma. Pode fazer você ter um relacionamento meia boca. Alguém falou, você para, olha, pode estar namorando com alguém mais bonito, alguém mais com mais pós. Mas pelo menos eu tô namorando. O pelo menos é o problema. Você está se contentando com o mínimo, não com o máximo que você pode ter. Sabe, tipo, as pessoas não têm confiança. Ou se valem de que a gente se zoa muito, cara. O cara é feinho, mas tem uma BMW. E ele fica com uma mulher super dita bonita. Porque a confiança dele tá do lado de fora, não tá nele mesmo. E acho que é aí que tá o problema. Quantas pessoas você conhece que tem uma BMW para fazer isso? Eu conheço, não sei se eu conheço. Talvez até conheça, mas enfim. A questão não é isso. A questão é você ter confiança para você chegar o mais próximo daquilo que você estabeleceu como ideal para você. Perto da sua expectativa. E a expectativa tem que ser realista. Deveria ser realista. Não adianta eu falar, quero ter um relacionamento com, sei lá, com a Aline Moraes, atriz da Globo. Sou solteiro, cara. Eu sou um homem comum, eu não tenho nada a ver com ela, eu não vivo nos mesmos ambientes. Como que eu vou conhecer essa moça? Vamos ser realistas? Não quer dizer que eu não possa querer ter. Tô falando dela, mas pode ser outra mulher, pode ser outro homem, pode ser outra pessoa. Qualquer pessoa que esteja na minha cabeça, no meu imaginário. Como que eu vou me relacionar com alguém que não tem nada a ver comigo? Não, tem que ser dentro da minha realidade, dentro do meu ambiente. Eu frequento que tipo de lugar? Aonde que eu vou? Que uma coisa que se critica muito é, eu queria muito um cara que fosse assim, assim, assado cozido. Só que o ambiente que a pessoa frequenta, o bar, restaurante, balada, tem esse tipo de cara lá? Não. E assim, as pessoas também não pensam numa coisa que eu levo em consideração nos atendimentos quando eu falo sobre esse assunto. Que não é sempre mais. Às vezes a gente chega nesse lugar do relacionamento, que às vezes está linkado a questões questões profissionais. Não tem nada a ver, mas pega. Aí aparece a situação que é um impeditivo para a pessoa desenvolver no profissional, é o fato da pessoa às vezes crer que o relacionamento vai atrapalhar, ou ser bem sucedida vai atrapalhar o relacionamento. Já atendi uma pessoa que trouxe essa questão. E isso foi o motivo de ela não estar conseguindo ser feliz profissionalmente, ou ter êxito na profissão. Aí a gente trabalhou em cima disso, e aí a gente chegou num lugar que era todo mundo quer uma coisa, mas ter uma coisa tem um preço. Ter qualquer coisa tem um preço. Qual o preço a pessoa está disposta a pagar? Não tem a ver só com a expectativa, não tem a ver só com a realidade, tem a ver com o preço que é estar naquele lugar, como tudo. Estar numa profissão tem um ônus, como tem o bônus. Estar morando num bairro tem um ônus e tem um bônus. Por exemplo, se você mora na Barra, aí em Salvador, é mais caro para a realidade de Salvador. É o bônus, é que é um lugar muito bom. O ônus é mais caro. Se você vai para São Paulo e for morar em Itaquera, é mais barato. Qual que é o ônus? É mais longe do centro da cidade. Se você vive só em Itaquera, beleza. Agora, se você faz tudo em Morumbi, Paulista, Vila Madalena, é oneroso no longo prazo no deslocamento. Mas você paga mais barato para morar no bairro de Itaquera. Então, tipo, tudo tem um custo. Tem um porquê. Fazer tem um custo, não fazer também tem outro. Eu não sei se eu saí do assunto, mas para mim acho que está relacionado essa questão do relacionamento, a questão da expectativa com realidade, o que a pessoa está disposta a fazer, o que a pessoa está disposta a deixar de lado para estar naquele lugar, para estar naquele relacionamento. São muitas as variáveis para levar em consideração. Sim, tem uma definição de expectativa que eu amo muito, que é a expectativa é o desejo e o empenho de que o desejo se realize.
E eu acho isso muito bonito, assim. Acho muito, muito poético pensar que a expectativa ela é realmente esse esforço de que as nossas vontades aconteçam, mas que ela não é a garantia de nada, ela não é a garantia do desejo, ela é o empenho e o esforço. Só isso. Não é a Uhum, garantia. uhum. E é isso, se a gente tomasse mais essa consciência e se dedicasse a encarar os nossos relacionamentos de um lugar muito realista, a gente ficaria muito mais em paz com aquilo que a gente começou a conversar lá há 1 hora atrás, mais ou menos, que é esse lugar do feminino e do masculino dentro de si. E aí eu vou pontuar Uhum. uma coisa que, né, vou me expor, porque eu faço isso nessa internet, eu me exponho o tempo todo. Quando eu fui buscar o Fabinho, na verdade o Fabinho foi enviado, assim, né, pra minha vida, num momento onde eu tava com muitos conflitos com o masculino. Eu odiava todos os homens, assim, de verdade. Parecia um homem na minha frente. Eu vou te contar a história daquele dia, tá? O quê? Eu vou te contar. Termina aí que eu vou te contar a história daquele dia especificamente. Tá bom. Quando eu conheci o Fabinho, eu tava nessa fase aí desse ódio a todos os homens e não quero saber de homem na minha vida e não. E aí eu não me sentia. Isso era tão profundo em mim que eu não me sentia confortável de passar em atendimento com homens, por exemplo. Eu não confiava no masculino, mesmo. Assim. E aí o Fabinho foi a primeira pessoa, o primeiro homem que eu olhei e falei: talvez esse cara possa me ajudar. Vai, vamos, assim. E aí a gente passou por um processo, era pra ser, sei lá, uma cerveja, um vinho, virou uma sessão de terapia. Aquele dia foi engraçado demais. Mande enfiada no meio da história, com hipnose e leis biológicas, uma loucura. E aí, depois disso, a gente começou um processo mesmo, né? De olhar pra dentro disso, mergulhar nisso tudo. E aí eu comecei a entender que o ódio que eu tinha dos caras vinha da minha expectativa frustrada, da minha não comunicação interna, não só externa, mas interna. E eu lembro que eu repeti uma frase constantemente. Toda vez que eu falo, que eu ouço alguma mulher me trazer essa. Algum homem, homem é mais difícil, né? Mas alguma mulher me trazer essa frase em atendimento, eu lembro do Fabinho, que é: homem não deito pra homem nenhum. Eu não gosto de homem que deite Nossa, pra você falava mim. muito isso. Você falava demais isso. Toda hora eu repetia isso. Não Uhum. deito pra homem nenhum. E aí eu comecei a entender o que era essa construção desse masculino, desse feminino, olhando pra realidade. Porque foi o que o Fábio fez comigo em atendimento de, ok, eu tô entendendo a sua dor, mas vamos olhar pra realidade. Você percebe que a realidade é, você não sabe se comunicar? E aí eu olhei e falei, eita, peraí, calma aí, realmente, meus relacionamentos estão acontecendo na minha cabeça porque eu não tô conseguindo comunicar com o outro. Então, ok, o que é comunicação? Vamos entender o que é comunicação, então. E aí, consegui ter esse norte. E eu sinto que o masculino faz muito isso com a gente. Ele puxa a gente pra realidade e fala, olha, presta atenção, o que tá acontecendo no mundo é isso aqui. Ok, já entendi o que tá acontecendo dentro de você, mas olha aqui pro mundo. Presta atenção. Acho que por isso que homem é muito prático, né? Muito papapá. Não, mulher não seja. Mas é isso. Olha aqui, a real é essa aqui. E aí a gente consegue ir fazendo as pazes com isso que tá internamente. Passei a não odiar mais os homens. Eu até tenho amigos que são, agora é brincadeira. Essa frase, meu Deus, teu socorro. Mas você sabe que aquele dia foi muito, muito louco, porque eu lembro que tava um dia meio chuvoso, e eu não te conhecia, acho que você conhecia a Amanda só pela internet, e você veio aqui em casa. Eu ia no Foi uma terreiro naquele loucura. dia. Acho que eu não contei isso pra você. Eu ia pro terreiro naquele dia. Eu tinha gira, eu não fui. E a gente Uhum. trabalhou com registros acásticos e com hipnose. Foram dois em um. Coisa que a hipnose eu atendo só presencial. Então, eu como atendo muito online, eu quase não uso. Mas eu sou muito seguro com o hipnose. É uma ferramenta que acho que é uma das que eu mais gosto de usar. Porque ela não tem erro. Ela é papum, ela traz o que tem que trazer, traz o que você pode ver e tranquilo, assim, tipo, é seguro, você pode de repente revivenciar umas coisas no imaginário, mas é seguro, então, tipo, dá para conduzir o processo de uma forma bem tranquila. Aí a gente comeu vinho, comeu esfirra, tomou vinho, falou um monte de coisa,
trocando uma ideia aqui. Aí depois a gente começou um processo e realmente era essa questão do posicionamento, que eu falava da comunicação, né? Que a gente trazia muito essa questão da comunicação não violenta. Eu trago muito isso para o atendimento, comunicação não violenta, como uma forma de não de aceitar qualquer coisa. Muito pelo contrário. É você entender que os conflitos existem, as diferenças existem, mas você não pode, você tem que estabelecer limites seguros para você, para as pessoas não invadirem o seu espaço, que também é uma questão que a gente leva em consideração nas leis biológicas com o território. A gente tem nosso território, o ser humano é super territorialista. Tem o território da família, o território do trabalho, o território pessoal. E o afetivo é uma troca de território. Se você não estabelecer um limite seguro, a outra pessoa vai invadir mesmo e você vai perder seu chão. E aí acaba gerando sintomas que tem a ver com essa questão da sexualidade ou com relação à comunicação. É muito comum, pode observar, mais comum mulheres ficarem roucas do que homens. Porque a função da rouquidão está linkada no lado do cérebro feminino. Então é um conflito de comunicação no território feminino. Então a parte de liberação desse sintoma tem a ver com o silenciamento do feminino. Quer dizer que os homens têm o feminino, são silenciados nesse lugar do feminino quando tem uma questão de um alfa, um líder. Vou colocar líder, acho que é mais legal de falar. Mas eu coloco alfa porque é mais fácil de entender. E aí vem a rouquidão, quando ela é aleatória, quando ela é do nada. Não existe do nada, tá? Você vivenciou alguma coisa e deu aquela dor do nada, aquele sintoma que apareceu do nada. Não é do nada que acontecem essas coisas. Então, estabelecer esse lugar de comunicação, de posicionamento, tem a ver também com a questão dos limites. Quando eu falo limite, não é um limite de fora para dentro, também é um limite de dentro para fora. Qual é o limite? Você tem um limite? Ou você é expansiva e quer conquistar o mundo? Quanto maior a sua fronteira, mais difícil é controlar. Mas também você vai ser dona das coisas todas que estão dentro desse território. Então, saber comunicar essa parte, e de novo, o seu atendimento me ensinou muita coisa, porque acho que a gente se silencia muito para não magoar outras pessoas. E era um pouco do que você fazia. Você não queria magoar os outros, mas você se magoava em troca. Esse era o preço que você pagava. E aí você tinha todas as questões do relacionamento, você ficava meio na mão, tipo, meio na dependência. E é comum isso. Quem nunca ficou na mão de outra pessoa, dependendo das decisões dos outros? Sim. E eu acho que vai além, né? Ou se complementa nesse lugar. Você faz tanto isso de ficar refém, que quando você consegue falar, você vai pro embate, né? Então você ataca, você não fala, você ataca. E eu ficava sempre nesse lugar de silenciar, e aí quando eu falava, eu atacava. E tem um saber mesmo, que eu considero um saber que eu aprendi com você, e toda vez que eu ensino isso para alguém, né, e levo isso para as minhas mentoradas e tal, eu converso sobre isso e lembro de você, que comunicação não é dizer o que aconteceu. O que a pessoa fez, ela sabe. Comunicação é você dizer o que você está sentindo diante daquilo. O que aquilo te fez sentir, o que está dentro do teu mundo que o outro não sabe. Comunicar é dizer o que só você sabe para o outro. O que aconteceu, ele já sabe. O que ele fez, ele já sabe. O que ele está sentindo, você não sabe. Então não tem como falar sobre isso. E aí isso traz também a gente para a realidade de qual que é a minha realidade diante dessa situação aqui, para que a gente discuta e construa o que a gente tem que construir dentro dessa relação. Isso mudou completamente a minha forma de me relacionar com o masculino e esse embate que eu achava que eu tinha que ter, porque eu estava sempre numa arena, né? Então a gente volta para um lugar de, não, pera, eu preciso estar me relacionando com pessoas que eu possa dizer o que eu estou sentindo e a minha visão do que está acontecendo, e ouvir da pessoa o que está sentindo e a visão do que está acontecendo. E aí a gente constrói uma relação saudável, onde a comunicação de fato é o centro. Isso é muito bonito. E aprendi com você. Obrigado. Você falou assim, vai comunicar, você não comunica, você explode. Vamos falar do masculino e do feminino de novo, porque esse é o modo radical, é o modo sobrevivência, é o modo vou para as cabeças. Se você ficar no masculino o tempo todo,
você não descansa, você não relaxa. Mas se você ficar no feminino o tempo todo, você também não vai pro mundo. Os dois são ruins. O ideal é você equilibrar os dois. Uhum. Quando você aprende a comunicar o que você está sentindo, porque você compreende o que você está sentindo antes de comunicar, você tem que compreender o que você está falando. Senão vira verborragia. Você vai falar. Por mais que você fale calmamente, você não sabe o que você está falando besteira. E não está expressando aquilo que você tem que expressar. O que é importante de ser expressado para que a outra pessoa entenda. Que é a questão da comunicação, quando você estuda, eu sou formado em comunicação social na universidade, uma coisa que vem como comunicação, quando o pessoal fala em comunicação, se pensa muito em falar. Em falar, tem que saber falar. Não, mas tem que saber ouvir também. As pessoas não sabem ouvir e também não sabem falar. Aí quando o pessoal fala do macho palestrinha, é porque um não sabe ouvir e o outro quer falar demais. Tem que ter equilíbrio, porque a comunicação só acontece quando um fala e o outro ouve, e tem uma mensagem aqui no meio. A mensagem tem que ser a responsabilidade da pessoa de falar, ela tem responsabilidade do que ela está falando. Tem uma mensagem. A pessoa que ouve, é muito comum ver isso, pessoas que não estão no processo de desenvolvimento pessoal ou não se conhecem tão bem, falam assim, não, mas não tenho responsabilidade sobre o que foi dito. Sobre o que foi dito, não. Mas se você ouviu, não entendeu e não perguntou, a responsabilidade sobre o que você entendeu é tua, fi. Né? Então, você tem uma comunicação que ela tem que ser redonda. E como que você faz a comunicação ser redonda para o outro ouvir? Primeiro, você certifica se ele entendeu. Primeiro não, né? Mas na outra ponta, você tem que certificar se a pessoa entendeu. E outra, você tem que entender o que você está querendo falar para qualquer coisa. Numa palestra na sua mentoria, você vai falar de amor, de relacionamento, tem as suas experiências, tem as experiências de atendimento, tem os seus estudos, os seus processos, você leva para lá. Acredito que seja isso. Porque eu ainda não participei dos seus processos. Preciso fazer isso um dia. Mas você leva isso para lá. Você leva o seu sentimento, que você sente, que você percebe, a sua visão de mundo para lá. Se você não souber comunicar isso, vai ser mal recebido. Mas se você souber comunicar isso e não saber o que você está sentindo, também não faz diferença, não vai fazer diferença. As pessoas vão entender, talvez não vão entender o que você está falando. Então são várias. Tem uma coisa que você falou que do meu processo, do seu processo comigo, que foi, me lembra uma frase, eu não lembro de quem que é, se é do Sartre ou se é um desses caras aí, filósofo, sociólogo. Ele fala assim: não importa o que fizeram com você, importa o que você fez com aquilo que fizeram com você. Essa frase é muito simples, mas ela é muito direta. Você não deve ignorar a dor que as pessoas causam em você. Você deve compreender, aprender com ela e seguir. Eu sei, mas é muito fácil falar. Não, não é. É muito fácil falar real. É muito difícil sentir. Mas isso é uma forma da pessoa conseguir compreender que ela não precisa ficar naquela dor. E aí entra daquele ensinamento budista, né? Do sofrimento, que o sofrimento é opcional. A dor existe. O sofrimento é uma escolha. Ficar no sofrimento ou sair dele é uma escolha. Você precisa fazer os movimentos para sair do sofrimento. Na hipnose, que é uma coisa que você trouxe, que a gente trabalhou, a hipnose vai apagar o evento traumático que aconteceu na sua vida? Não. Não apaga. Tá feito, aconteceu. Ela vai mudar a sua percepção de dor com relação àquela memória. Você vai conseguir lembrar da situação, falar, vai sempre ser, que merda. De situação de merda. Mas você não vai ficar mais, meu Deus, essa situação, como dói, daqui minha situação. Deixa, daqui é meu. Não, cara, não é seu, solta. Você vai escolher e vai seguir a vida, entendeu? Sim. Ai, gente, eu poderia falar sobre comunicação e padrões de relacionamento com o Fábio, é de eterno. Todas as nossas sessões eram para durar 1 hora, durava 1 hora e meia. Tranquilamente. Tanto que a gente conversava. Mas tem muita riqueza, né? Porque você já
já era mentora, já era terapeutizada bastante, tinha muita autoconsciência já. Isso ajuda muito no processo também. A pessoa que vai para terapia, que nunca passou por um processo de terapia na vida, no início é um pouco mais desafiador, porque tem todo um processo de início. Uma pessoa terapeutizada não tem. Mas como eu atendi uma pessoa outro dia que ela é terapeuta, também tem desafio atender uma terapeuta, porque a pessoa tem consciência. Ela sabe os caminhos que... Ela tem meio que uma noção dos caminhos que você vai tomar. Então, aí o sistema entra em defesa, modo defesa. Fica na defensiva. Não tem como não ficar. Você entende o que a pessoa está fazendo, entende o que ela está falando. É, às vezes, mais difícil. A pessoa tem que querer estar aberta, se permitir viver o processo. Mas nem sempre é fácil. Porque tem coisa que dói e a pessoa sabe que está doendo. E processo terapêutico leva tempo, né? É importante a gente ter essa paciência com a gente. A gente vai se terapeutizar a vida inteira, né? O processo de análise, ele não acaba nunca. Então, processo, é importante ter paciência. Exatamente. Sim. Fabinho, muito obrigada. Só uma coisa falando de tempo que você falou, só para pontuar porque eu lembrei. Tem o Bert Hellinger, né? Tem gente que simpatiza com ele, tem gente que não simpatiza, eu não vou entrar nesse mérito. Mas ele conviveu com os Zulus, onde ele aprendeu a técnica lá na África, não sei se foi na África do Sul, se foi em outro país. E depois ele sistematizou e levou isso para o mundo, criou livros e tal, caramba. Ele faleceu, acho que com mais de 90 anos. Até os 90 ele estava ainda tratando questões com a mãe dele. E era o cara que é tido como referência no mundo no assunto. O cara é referência, ainda está trabalhando. Nem esses caras param de fazer. Por que a gente, no auge da nossa ignorância, vai querer, não, já sou terapeutizado. Ah, não, mas eu já fiz. Não fez, filho. Porque os conflitos novos vão aparecendo, as coisas novas vão aparecendo. Não termina. A gente tem algumas conclusões dessa conversa aí para relacionamentos. Não espera estar pronta para relacionar, porque você não vai estar. Vai estar em processo pro resto da vida. Então, constrói essa relação enquanto a coisa está acontecendo. Aprende a comunicar direito. E para de brigar com seu masculino e seu feminino interno aí para suas relações funcionarem. O Fabinho já deu 3 passos para vocês aí de presente, numa lapada só, pra vocês pensarem aí. Ok, senhoras? Reflitam. E não surtem, mas reflitam. Ou surtem um pouco também, que às vezes é importante surtar. Porque aí a gente tá umas coragem de fazer uns trem que tem que fazer e tá travado aí. Como que é o meme? Confio, aceito, dou uma surtada e agradeço, não é isso? É isso. É isso. Surtar faz Exatamente parte. isso. Fabinho, antes da gente terminar, eu tenho uma última pergunta para você. Eu sou muito ligada nas artes, né? Eu acho que a arte é uma das nossas maiores expressões de processo terapêutico e de se conectar com os nossos processos. E muitas das pessoas que ouviram essa nossa conversa aqui, elas não vão lembrar de todas as palavras, tudo que a gente usou, todos os termos, tudo isso, porque é uma hora de conversa. Mas elas podem acessar essa energia, né, quando no momento que elas precisarem. E eu acho que a arte tem esse potencial de levar a gente para aqueles portais, daqueles momentos importantes, para a gente respirar aquilo tudo de novo. Então, eu tenho uma pergunta que envolve arte para você, que é: para você, Fábio Balek, qual é uma música de amor que te represente o amor, que faça sentir o amor que você acredita? Meu Deus. Eu sou horrível com isso. Com o nome de música. Nossa, Amanda, que é isso? Que pergunta é essa, rapaz? Difícil, música? Né? Olha, eu vou fugir da pergunta porque eu não sei. Não, eu não vou fugir não, porque me veio uma música na cabeça e eu não sei se ela fala de amor. Mas me veio Nat Roots, que é aquela Quero Ser Feliz também, sabe? Porque acho que se for de amor, não é falando de amor romântico. Falando de amor. E amor tem a ver com felicidade, de querer ser feliz consigo mesmo ou com outra pessoa. E me veio um filme, você não pediu, mas eu vou dar essa lambuja aí, que é meu filme favorito na vida.
que é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Que ela fala sobre amar. Ela vive numa situação onde ela não recebe afeto. Eu não vou dar spoiler, o filme é maravilhoso e mesmo que eu conte o filme, vale a pena ver 800 vezes. Ela não é uma pessoa que não recebeu afeto na vida, ela não sabe receber afeto. Mas a partir de uma experiência que ela vive no dia que a Lady Di morre, no filme, ela vive uma experiência que transforma a vida dela e ela começa a ser amável com as outras pessoas, conhecidas ou não. E aí o amor encontra ela o amor romântico encontra ela de uma forma muito diferente. Muito estranha até, mas filme francês, tem que ser estranho mesmo. O charme deles. Aquele filme maravilhoso, eu acho que é o único filme que eu tenho em DVD, porque eu nem tenho aparelho, e eu fico chateado porque não tem lugar nenhum pra ver. Aí, Tem no Amazon Prime. é que Agora porque não tinha, então agora tem um tá motivo comprar. disponível. Você pode Sim. alugar, né? Tá no processo de aluguel. Tô falando, lógico, nada é por acaso. Você falou que não acredita em acasos. Essa semana a espiritualidade me mandou assistir esse filme, eu não conheço. Nossa. E aí você fala dele agora. Vou assistir. E aí eu procurei, tem no Amazon Prime pra aluguel. Tem uma questão de relacionamento no meio do filme, de um personagem maravilhoso. Você vai ver que é um. Eu vou contar o cara qual que ele tá sempre tomando conhaque num café em Paris, estourando aquele plástico bolha. Uhum. E aquele cara é esquisitaço, meu, com essa questão de relacionamento. Ele é irritante, mas ele é um personagem que é muito importante no filme. Assim, nessa questão de mostrar o tipo de amor, ou o tipo de ferida, que depois de terapeuta eu não vi esse filme de novo, eu preciso ver de novo, porque agora me trouxe essa questão. Porque o filme fala dos prazeres da vida, basicamente. E esse filme, pra mim, ele também fala de amor em várias facetas diferentes, assim. Acho que é um filme legal pra caramba, que assim, é um filme que você não espera nada, mas que te entrega tudo, saca? Uhum. Fica essa dica aí pra você de presentinho. De Presente bônus. extra. Pediu uma música, recebeu um filme. Maravilhoso. E, inclusive, a música também, né? É um presente. Eu amo essa música, acho linda. E ela é muito simbólica pra mim. Porque ela fala muito de Iemanjá, né? E quando eu me mudei pra Salvador, eu me sentia muito feliz aqui. Isso é muito importante. Acho que eu me mudei pra Salvador por amor e por felicidade, né? Uhum. E eu ouvi essa música muitas vezes quando eu cheguei, porque me trazia essa coisa de flores brancas, paz e Iemanjá. É amor e é me sentir feliz aqui. E eu tô muito perto do Mar da Bahia, né? Então, estando nesse lugar também é um presente. Muito obrigada pela música. E pelo filme. E pela conversa. E por tudo. E quando eu tiver com o podcast estruturado, com todos os meus convidados hospedados no Hotel Fazano, inclusive o Hotel Fazano, um dia quando você ouvir isso, patrocina nós. Por favor. Fabinho, você é o primeiro convidado para voltar. Nada como dar uma boa ideia na mesa. Tem seus benefícios. É o ônus e o bônus, né? Tá vendo? Maravilhoso. E esse cara não teve ônus nenhum, só bônus. Não teve ônus ainda. Talvez o ônus é 3 horas de avião até Salvador, mas tudo bem, é no avião. É isso. E paciência, entendeu? A gente vai dormindo, volta dormindo. 2h30 aí, ó. Não, nem dá pra dormir, não dá tempo. Dá pra ver um filme, ler um livro. Vem assistindo o filme que você comentou hoje, da música. A música do Nativuts, tá tudo certo, chega rapidinho. Uhum. Sim. Fabinho, muito obrigada. Obrigada pela conversa, obrigada pela sua visão de mundo, obrigada por quem você é. Você é um dos homens que mais me ensinou na vida mesmo. E eu sou muito grata e me sinto muito honrada por ter você na minha vida como amigo hoje, mas ter tido você na minha vida quanto profissional também. A sua terapia de vida me trouxe infinitos aprendizados. Eu poderia falar sobre o tempo de Salvador, sobre ver a vida acontecer daqui fora. Quando eu cheguei aqui também foi um processo que você me ajudou muito. Foi. Nossa, foi muito legal aquilo. Você me ajudou. Muito legal.
Você me ajudou a voltar pra mim, assim, em muitos aspectos, em muitos sentidos. Eu sou muito, muito grata mesmo. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada pela sua sabedoria infinita e sempre muito generosa e leve. Acho que uma das coisas que mais me impacta toda vez que a gente troca é que você é muito generoso e muito leve. É sempre muito leve. A gente dá muita risada. Muito bom. Obrigada mesmo. Sim, obrigado pelo convite. Eu gosto de contribuir, acho que o seu trabalho é importante. Fico feliz de poder ter contribuído com o seu trabalho, que impacta a vida de tantas outras pessoas. Eu acho que o trabalho de autoconhecimento, quando a gente trabalha com um terapeuta, tem isso, né? É um efeito dominó muito grande, porque a gente ajuda alguém, ou quando alguém me ajuda, como você também já me atendeu, já me ajudou a enxergar certas coisas, eu levo isso para o atendimento também e acabo reverberando o seu conhecimento na vida de outras pessoas, acaba sendo isso também, né? E eu não imaginava essa questão da leveza, só acho que eu entrego o máximo que eu posso, quando a pessoa se permite viver o processo. E você também, apesar da sua resistência com relação aos homens, você se permitiu, porque eu podia oferecer o quanto eu quisesse, e se você não tivesse aceitado também vivenciar isso, não teria acontecido nada, não teria, você não teria tido. Então, se permitir viver as coisas, quebrar os paradigmas, quebrar os preconceitos, abrir a cabeça. E assim, você fala do preconceito com os homens, eu compreendo esse lugar de dor, mas quando a gente fala de preconceito, a gente tem que falar de todos os tipos de preconceito, com quem realmente sofre preconceito. As pessoas não se permitem viver os diálogos, as conversas, as experiências e conviver com outras pessoas que pensam diferente por preconceito. Eu tenho amigo de todo quanto é tipo de forma de pensar, com todo tipo de classe social, e isso sempre foi muito rico para mim. Você me ensinou muito. Então, se permitir, se eu posso falar para alguém como uma última coisa, se permitam viver as coisas, a vida. É melhor você virar, eu fui lá, vivenciei aquilo, mas foi uma porcaria, não gostei. Beleza, você foi lá e vivenciou. Não dá para falar uma coisa que você não gosta sem viver, né? Ou sem se permitir conviver com aquilo. Mas agradeço o convite, estou à disposição. Para quem quiser me conhecer mais meu trabalho, puxar minhas redes sociais com a Amanda, acho que ela coloca na artezinha lá do template. Mas meu nome não tem homônimo, é Fábio Balek, com K no final. Quem quiser me achar lá, quiser trocar uma ideia, sem compromisso nenhum, estamos lá, estou à disposição. E é isso aí. Obrigado pelo convite. Estou à disposição para outros desses, até falar da baianidade, se você quiser. É nóis. Ai, eu acho muito maravilhoso você voltar pra gente falar da baianidade. Foi um dos meus exercícios mais legais da minha vida. Foi maravilhoso. Incrível, incrível. Senhoras, muito obrigada por terem escutado até aqui. Os contatos, as redes, tudo bonitinho do Balek estará na descrição, tanto do vídeo aqui no YouTube, quanto na descrição lá do áudio no Spotify. Quem sentir que precisa ir olhar para o processo terapêutico e precisa da ajuda de um homem, né, para olhar para vários processos, como eu já precisei também, chame o Balek, super recomendadíssimo. Quem tiver sintomas aí, que tá apanhando com esses sintomas que não resolvem nunca, chama o Balek. Que o Balek me ajudou também a resolver várias coisas físicas aí que vocês nem estão sabendo, aí ajudou a resolver. Então chamem ele. Contratem esse homem, que ele faz uns milagres aí. Também é bruxeiro esse trem. É bruxo dos bons também, viu? Então contratem esse ser humano. Macumbeiro. Ok? Macumbeiro. Todo mundo macumbeiro. Minha bolha é toda macumbeira. Coisa boa, pô. Semana que vem tem mais, senhoras. Obrigada por terem assistido até aqui também, por terem trocado com a gente. Comenta aí o que vocês acharam, as percepções de vocês. É importante não só ouvir, mas falar dentro dessa conversa toda. Semana que vem, encontro vocês segunda, 8h30. Cheiro, meus dengos. Beijo. Tchau.